A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para contribuir com os irmãos na ministração da aula para as classes na EBD. A aula de hoje é a quarta aula do mês de março, cujo tema é o valor da salvação. E o assunto da aula é um coração cheio do amor de Jesus. As irmãs iniciam a aula fazendo a leitura do texto bíblico orientado, mencionado. Nesse caso está em Romanos 12, no versículo 10. E aí é importante que as irmãs usem da Bíblia física para que as classes se sintam motivadas, incentivadas a ler e a conhecer a palavra de Deus, para que elas possam manusear, ver os livros da Bíblia e aprender a localizar os livros da Bíblia. Então, é muito importante, irmãs, as irmãs trazerem mesmo a Bíblia, o livro físico, para as aulas. Essa história em Romanos 12 fala de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram servos de Deus usados para levar a palavra do Senhor. E Paulo e Silas foram para uma cidade, para a cidade de Filipos. Peça, por favor, que a classe repita. Para qual cidade mesmo Paulo e Silas foram? Para Filipos. Mas quem é que foi para Filipos? Peçam para eles repetirem os nomes. É uma forma de ficar memorizado na mente de cada um. Paulo e Silas foram para Filipos fazer o quê? Eles foram falar sobre Jesus, sobre a salvação do Senhor Jesus na vida das pessoas. E ali, enquanto eles estavam falando dessa grande salvação, o que aconteceu com Paulo e Silas? Jogue a pergunta para a classe. Alguém pode me dizer o que aconteceu quando Paulo e Silas estavam lá em Filipos falando da palavra de Deus? Paulo e Silas foram presos. E será que Paulo e Silas ali na prisão ficaram tristes, aborrecidos, se irritaram com Jesus? Não, a palavra diz que Paulo e Silas ali na prisão, eles fazem o quê? Quem pode me dizer? Traz a classe para dentro da aula. A classe precisa se sentir pertencente àquela aula, não apenas como ouvinte, como passivo, mas como ativo. É uma forma de eles aprenderem e gravarem nas mentes e nos corações o ensino. Quando nós apenas falamos e a classe apenas ouve, pode haver uma dificuldade de compreensão da parte da classe. Mas quando nós trazemos a classe para participar da aula, eles vão aprender com maior facilidade e aquele ensino fica mais gravado nas suas mentes. Isso é importante, tá, irmãs? Paulo e Silas, eles cantavam louvores. O que eles faziam mesmo? Sempre lembrando de jogar a pergunta, instigar a resposta, induzir a resposta. Será que eles ficavam chorando? Será que eles ficavam jogando pedra um no outro? Será que eles ficavam brigando? Não, Paulo e Silas ficavam louvando ao Senhor. E aí as irmãs podem fazer uso das imagens mesmo, mostrar, olha, os símbolos para que eles compreendam que aquilo ali é louvor, fazer uso das imagens para as classes. Paulo e Silas, então, no momento que eles estavam cantando ali louvores ao Senhor e orando, aconteceu o quê? Um terremoto. Talvez algumas crianças não tenham noção do que é um terremoto. Pode acontecer, irmãs. Afinal, no Brasil não acontece, né? Então, se as irmãs quiserem ilustrar isso melhor, podem, por exemplo, pegar uma vasilhinha de plástico. Eu falo plástico porque o vidro pode correr o risco de quebrar e alguém se machucar. Então, uma vasilha de plástico transparente, colocar um pouquinho de terra e na hora que estiverem falando sobre isso, sacudir ali, né? Pegar a vasilhinha, dar uma sacudidinha para que as crianças vejam que o terremoto é um tremor de terra, algo simplesmente para ilustrar.
com muita simplicidade, com muita singeleza, mas que fique gravado na mente das classes. E aquele terremoto, aconteceu o quê? As portas das prisões se abriram, as correntes foram arrebentadas. E aí, mais uma pergunta. Paulo e Silas então fugiram? Será que Paulo e Silas fugiram? Paulo e Silas não fugiram. Eles continuaram ali cantando e louvando ao Senhor. E aí, naquele lugar, havia um homem que tomava conta daqueles presos. Quem era aquele homem? Olha lá, ó. Pode mostrar, fazer uso da imagem, né? Aquele homem era um carcereiro. E aí, irmãs, expliquem o que é carcereiro. É aquele homem que, olha, ó, vigiava os presos, aquele homem que tomava conta de tudo, que cuidava para que ninguém fugisse. Porque se ele fugisse, os presos fugissem, o rei ia ficar muito bravo com aquele carcereiro, né? E o carcereiro, quando viu tudo aquilo, aquele terremoto, as portas abertas, correndo, o carcereiro entrou em desespero, ficou preocupado. E aí, então, Paulo e Silas falaram com ele assim, ó, não fica preocupado, nós estamos aqui. Simples, né? Não se preocupe, nós estamos aqui. E aquele homem, quando viu, então, que Paulo e Silas estavam ali, e os outros presos também, ele ficou mais tranquilo. E aí, Paulo teve uma atitude muito nobre. Paulo, então, falou para ele da salvação do Senhor. E disse para ele, olha, se você crê no Senhor Jesus, você e sua família serão salvos. Olha que atitude maravilhosa. Paulo teve paciência com ele. Paulo respeitou aquele carcereiro como uma autoridade que havia ali naquela prisão. E aquele homem, então, diante de todos aqueles acontecimentos, diante de tudo que ele viu e ouviu, aquele homem, então, se rende ao Senhor. Aquele homem, ele aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e leva aquela palavra, aquela salvação que ele alcançou, ele então leva para a sua família. Vejam que coisa maravilhosa. Isso é preciso colocar para as classes. Aquele homem ali com a atitude de Paulo, qual foi a atitude de Paulo e Silas? Uma atitude de amor, de paciência, uma atitude de falar da grande salvação do Senhor e ajudar aquele homem, né? Olha, não se preocupe, estamos todos aqui. Se Paulo e Silas poderia ter ido embora, mas o que ia acontecer com aquele homem? O rei ia ficar muito bravo com ele, né? Mas Paulo e Silas não fizeram isso. E aí, com a atitude de Paulo e Silas, outras pessoas foram alcançadas com o amor do Senhor. Não apenas aquele homem, mas também toda a sua família. Então, quando nós agimos ensinando para as classes, quando nós agimos de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos orienta, quando somos pacientes, quando amamos um ao outro, porque esse é um dos mandamentos do Senhor, né? Que nós nos amemos uns aos outros. Quando nós tratamos o outro com respeito, isso é um testemunho nosso. E aí as irmãs podem dizer, chamar as classes, como tem sido o seu testemunho lá na sua sala. Você fala de Jesus lá na escola, fala de Jesus para sua professora, lá na sua casa, e fazer as crianças, as classes, compreenderem que nós somos vasos úteis nas mãos do Senhor e fomos chamados para proclamar essa tão grande salvação. E por este amor que nós aprendemos e que nós transmitimos, é que outras vidas são alcançadas. E aí, irmãs, é muito importante que a classe compreenda o verdadeiro valor da salvação. Ali, quando Paulo e Silas foram para aquela prisão, aquele homem, ele não conhecia o Senhor Jesus. Era apenas um homem com um coração, olha, vazio. Isso aqui, irmãs, é algo muito simples. Eu não gosto muito de usar coisas difíceis, não.
a gente procura usar aquilo que a gente tem em casa, que é prático, né? Aqui é apenas uma folha de papel cartão, um pedaço, com uma folha chamex por cima, um coração vazado, e assim era o coração do carcereiro, vazio. Mas, através da atitude de Paulo e Silas, o que aconteceu com esse carcereiro? Ele teve o seu coração cheio de Jesus, ou seja, ele teve um coração transformado, ele teve o seu coração cheio do amor de Jesus, um amor que só o Senhor Jesus pode nos ensinar. E isso é importante as irmãs deixarem as classes manusearem, as classes pegarem. Não tem problema rasgar, é algo muito simples, não tem problema nenhum. Passa pela mão de cada um para que eles possam, né, puxar o barbantezinho, é bem simplesinho mesmo, mas eles puxando o barbante, vai ser para eles, além de alegre, divertido, vai ser algo que ficará gravado nas suas mentes, né? E então as irmãs vão para a pergunta. E a pergunta das classes é: o que devemos sentir pelas pessoas ao nosso redor? Ou seja, qual sentimento a gente precisa ter por quem está ao nosso lado? E a palavra de Deus nos ensina o quê? Devemos ter o amor de Jesus. Então, irmãos, vejam que é algo muito simples. A nossa linguagem, ela precisa também ser simples. A nossa linguagem precisa ser objetiva, para que as classes ouçam, compreendam e consigam alcançar a nossa linha de pensamento. Nós ficamos por aqui hoje, estamos à disposição dos irmãos no trabalho de acessibilidade e que tenhamos contribuído de uma forma gloriosa para a glória do nome do Senhor neste trabalho. A paz do Senhor.